Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. NBA, vai! Beleza, pessoal, vamos começar falando sobre o jogo que abriu a rodada de ontem, que foi Oklahoma City Thunder e New York Knicks, né? Jogo lá em Nova York, lá no Madison Square Garden, local onde o Shai Gilgeous-Alexander nunca foi derrotado, né? O Shai foi pro jogo de ontem com retrospecto de 6 jogos e 6 vitórias dentro do Garden, e ontem ele estendeu, né, essa sua sequência. Né, ontem foi a 7ª vitória do Shai lá no Garden, né, o KC bateu o Knicks por 103-100, um jogo complicado para o Oklahoma, né, o Thunder começou o jogo muito bem, fez um baita no primeiro tempo, foi pro intervalo vencendo por 10, né, conseguindo limitar o Knicks a menos de 38% de field goal, a menos de 30% para 3 pontos, o Jalen Brunson só converteu uma cesta no primeiro tempo inteiro. Então foi um trabalho defensivo muito bom de Oklahoma. Cason Wallace, né, o próprio Caruso também excelentes ali no ponto de ataque, botando muita pressão no ponto de ataque, dificultando a criação do Knicks. E ofensivamente o Thunder, teve um Chet Holmgren absurdo, né? O primeiro tempo do Chet foi uma coisa espetacular, né? Foram, salvo engano, 5 bolas de 3 só no primeiro tempo, 5 ou 4, um aproveitamento excelente, sendo a principal arma ofensiva do Thunder ontem, né? O Shai foi muito bem marcado, e aí acabou que o Chet teve que assumir o protagonismo, e ele fez isso, o que não é muito normal dele, né? Vocês sabem, eu sempre comento aqui sobre como que o Chet muitas vezes abdica do protagonismo, mas ontem não. Ontem ele assumiu o papel de protagonista, fez um puta primeiro tempo, né? Os 10 pontos que o Thunder abriu nos primeiros 24 minutos foram por conta do Chet, né, juntamente com o desempenho da defesa. Aí veio o terceiro quarto, né, o Thunder foi muito mal na volta do intervalo. Né, tudo que deu certo no primeiro tempo não deu certo no terceiro quarto. Né, a defesa parou de ser tão efetiva, tanto que o Knicks marcou 40 pontos no terceiro quarto. Né, foi um dos quartos onde o Thunder mais sofreu pontos nessa temporada. Né, então a defesa não foi tão efetiva e o ataque também caiu de rendimento, né? Apesar do Thunder ter pontuado mais no terceiro quarto do que pontuou nos dois primeiros, né? O Thunder marcou 25 e 25 nos dois primeiros quartos. No terceiro marcou 27. Mas em termos de eficiência e de criação de jogadas, o terceiro quarto ofensivo do Thunder foi abaixo. O Knicks aproveitou disso, conseguiu assumir a liderança do jogo. Né? O Knicks saiu de um primeiro tempo onde perdeu por 10 e chegou a perder até por 15 e foi pro quarto período vencendo por 3. Né? Então foi uma virada total ali no terceiro quarto. Só que no quarto período as coisas voltaram a se encaixar para o OKC, a defesa voltou a aparecer bem, o Chet voltou a aparecer bem no ataque, né? Teve um começo e um final de quarto período muito bom. O Shai, que foi muito bem marcado e não teve uma noite tão brilhante, matou uma bola de 3 gigantesca ali no final do jogo, que basicamente matou a partida. Então, o Thunder teve ali uma oscilação muito grande no terceiro quarto, mas conseguiu se recuperar bem no quarto período e garantiu a vitória por 103-100. O KC chega a 49 vitórias na temporada. O Chet e o Shai foram os grandes destaques do time ontem, né? O Shai, mesmo bem marcado, conseguiu ter uma noite de 26 pontos com 8 assistências. O Shai engatando mais uma atuação de 20 pontos. Ele tá a 3 jogos de 20 pontos de empatar com o Will Chamberlain, né? Então tá muito perto de quebrar o recorde. E o Chet, cara, teve uma das suas melhores noites ofensivas da carreira. Né, ontem eu até falei no pós-jogo que foi um dos melhores jogos que eu já vi do Chet, tá? Um dos melhores jogos. Defensivamente ele foi muito bem, apesar de não ter conseguido nenhum toco. Ele teve bons momentos na defesa, conseguiu boas contestações e ofensivamente ele foi impecável. Assim, um jogo de 28 pontos, com 11 de 19 nos arremessos, 6 de 11 no perímetro, sabe? Muito participativo, chamando o jogo, se movimentando, sabe? Gostei muito, cara. Né? Além de eu ter gostado dos números e das cestas,
Eu gostei da atitude do Chet, sabe? É essa atitude que eu cobro, é essa atitude que o torcedor do Thunder cobra. Né? Um Chet querendo ser protagonista, chamando mais o jogo. Né? Ontem ele fez isso e foi o grande nome da partida. Pelo lado do Knicks, vale o destaque pro OG, que fez um jogo gigantesco. O Landry Shamet fez um jogo muito bom também. Né? O terceiro quarto dele foi excelente. Né? Botou fogo no jogo, marcou 11 pontos no terceiro quarto. O Brunson foi muito bem marcado. Né? Conseguiu 15 assistências, ainda foi participativo. Mas o impacto do Brunson foi muito bem reduzido, né, pela defesa do Thunder. Josh Hart não foi também tão incrível assim. Mikal Bridges foi bem marcado. O Towns foi muito bem nos rebotes. Foram 17 rebotes para ele, né, sendo 9 ofensivos. Isso gigante. Só que ele acabou sendo ejetado, faltando 3 minutos pro jogo acabar, né? Cometeu a sua sexta falta. O que já é normal do Cat, né? O Towns ele tem esse problema com ejeções. Se não me engano, foi a 6ª vez que ele foi ejetado na temporada. É um problema recorrente, né? Enfim, fez bastante falta ali no clutch. E é isso, né? E é isso. No final ali, o Mike Brown foi ali na coletiva, né, reclamar de arbitragem, falou ali do Shai, dos lances livres. Cara, assim, chovendo molhado essas questões aí do Shai. Tipo, é uma narrativa que a galera compra que, cara, na minha opinião, não passa de desculpas do Mike Brown, né? Pô, ontem o Shai cobrou 7 lances livres no jogo inteiro, sendo que 6 foram, né, oriundos de faltas marcadas e 1 veio de uma técnica que o Mike Brown cometeu, que o Mike Brown sofreu. Então, assim, o cara tá reclamando dos lances livres do Shai, sendo que ele só cobrou 7, sabe? Foi 1 lance livre a mais do que o Brunson cometeu, por exemplo. Inclusive, é uma puta do hipocrisia ele reclamar do Shai cavar falta, sendo que o franchise player dele é o Jalen Brunson, né? Que é um dos jogadores que mais cavam faltas na liga. Mas, enfim, um choro danado do Mike Brown. O Mike Brown, eu adoro o Mike Brown, é um puta técnico. Mas desde a época do Kings, cara, ele tem essa de sempre botar a culpa nos outros, cara. Ele nunca assume os seus erros, ele nunca assume as responsabilidades, né? Pô, no Kings era toda hora, velho. A reta final da passagem dele no Kings, toda derrota ele ia pra coletiva e falava da arbitragem. Sempre. E eu não tô falando que a arbitragem foi perfeita ontem não, tá? Não foi, né? Aquela falta que a arbitragem não deu no primeiro quarto ali do Shai, no primeiro quarto ou no segundo quarto? Acho que foi no segundo quarto. Que faria ele cometer a terceira falta e obviamente deixaria ele fora da quadra, né, por mais tempo. Aquilo lá deveria ter sido marcada a falta, tá? Só que não foi uma falta ofensiva não marcada do Shai que fez o Knicks perder. O que fez o Knicks perder ontem foi a falta de alternativas do Mike Brown, né, pra marcação em cima do Brunson, sabe? O Mike Brown não conseguiu fazer um ajuste sequer pra tirar o Brunson da marcação, pra fazer o Brunson ficar mais livre, sabe? A partir do momento que o Thunder parou o Brunson, o ataque do Knicks parou de funcionar, tanto que ontem o Knicks só marcou 100 pontos, né? O que é muito abaixo do que o Knicks costuma, né, marcar. Então, ao invés dele ficar arrumando desculpas, botando a culpa na arbitragem, falando que o Shai, né, consegue ludibriar os árbitros, por que ele não olha pra si, analisa o jogo e tenta repensar as decisões dele? Do tipo, caramba, eles marcaram o meu franchise player e eu não consegui achar nenhuma alternativa. Caramba, eu poderia ter melhorado nisso, né? Será que eu não poderia ter melhorado nisso? Não. Aí ele fica arrumando desculpa, fica botando culpa em árbitro. Enfim, pega exemplo o Thunder ontem. O Shai foi muito bem marcado. O ataque do Thunder produziu, mesmo sem o Shai. Produziu com o Chet, né? Teve ali, né, o Dort matando suas bolinhas. Produziu, não produziu? E o do Knicks? Então, no fim do dia, não passa de desculpas. E a verdade é que o que fez o Knicks perder ontem foi a falta de repertório do Mike Brown pro jogo de ontem. Ontem faltou repertório pra ele, faltou soluções. E no fim o Thunder foi feliz, fechou bem o jogo e garantiu a vitória.